Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem estar sentados. Hoje nós estamos comemorando essa solenidade, primeiras vésperas da solenidade do apóstolo São Pedro, do apóstolo São Paulo. As duas colunas, consideradas as duas colunas da Santa Igreja, como bem vai dizer Santo Agostinho, dois mártires que é impossível não se lembrar. Já os mártires da Igreja têm tantos privilégios, tantas histórias lindíssimas que nos são narradas pelas tradições, pela Santa Igreja, e no entanto esses dois mártires, São Pedro e São Paulo, quando se falam sobre os dois, sentem uma espécie de frêmito, porque se sabe que ali nós estamos tocando no mais próximo de Deus, porque aqueles estiveram bem próximos dele, de tal maneira próximos que eles viram o que pregaram e morreram pela verdade do que ouviram. Vai dizer Santo Agostinho, comentando num sermão sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo. E é verdade. Tanto é assim que é considerada na Santa Igreja como festa de guarda. E, claro, sendo domingo passado por domingo por concessão da CNBB e concessão da Santa Sé, passa-se para domingo, porque normalmente é a festa no dia 29. Está bem, uma solenidade extraordinária, onde nós contemplamos duas grandes colunas, dois grandes píncaros, um chamado por Deus a fazer apostolado com os judeus, Pedro, pescador, papa. Outro chamado pela providência para fazer apostolado com os pagãos. Ele, antes, Saulo, perseguidor crudelíssimo do cristianismo, cai do cavalo, se torna perseguidor, sim, das almas de Cristo. E vai atrás de cada uma. E é capaz de passar por trancos e barrancos para conseguir aquilo que pertence a Jesus Cristo, que são, dentro do paganismo, aquelas almas que foram redimidas por nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que é tão difícil falar sobre os dois, que quase que nós devíamos fazer o sermão de joelho, e os senhores também e as senhoras também assistirem de joelho, porque nós estamos tratando de duas grandes vocações, e nós sabemos o quanto uma vocação, quando ela é querida por Deus e dada aos homens, é o maior ósculo, o maior abraço que a divindade pode fazer à criatura. É dizer, você é meu, eu te quero para tal coisa. Isso é extraordinário. Pedro, pescador, ele imaginava que teria uma vocação, como tem, de ser o primeiro pontífice da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ele, sendo chamado a viver com Nosso Senhor, é verdade que por pouco tempo, mas, meu Deus do céu, um dia de vivência com Nosso Senhor Jesus Cristo, bastaria para converter qualquer pedra. Está bem, ele, de pescador a pontífice. Num dia, ele entrega a Nosso Senhor em público, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, porque o próprio Messias queria saber o que cada um sabia sobre ele. E ele diz, tu és o Messias. E Nosso Senhor vai dizer o que para ele? Não foi a carne que te revelou isso. Claro, não dava para Jonas, pai dele, chegar a dar essa verdade ensinada ao filho? Impossível. Nem sequer os anjos eram capazes. Mas foi o meu Pai que te revelou isso. Ele entrega a Nosso Senhor. Nosso Senhor, à vista dos apóstolos e discípulos, é verdade, ele é um Messias. Nosso Senhor, no entanto, vai entregar a vocação dele. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? A profissão de fé na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, esse vínculo dele com nosso Senhor Jesus Cristo, a aceitação dele da missão dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está a igreja alicerçada sobre a profissão de uma vocação dada pelo próprio Deus. Extraordinário. Vai fazer o que esse homem? A leitura nos mostra. Primeira leitura vai nos dizer que Pedro e João estavam subindo às 3 da tarde para a oração. Passam pela porta chamada Formosa e encontram um mendigo pedindo esmola, que não tem nem coragem de olhar, porque ele já se sentia tão trapo da sociedade
que ele diz, para que eu vou levantar os olhos? Eu sou tão nada. Ainda vem esses dois que, não sei se vão me dar alguma coisa. Senhor, uma esmolinha. Com os olhos baixos. Assim eram aqueles apóstolos antes de ter conhecido nosso Senhor. Tinham as vistas baixas. Só que agora, eles levantaram as vistas e encontraram a vocação. E encontrando a vocação, passam a olhar para baixo com desejo de elevar. E é o que São Pedro vai fazer. São Pedro olha, São João também olha. E já vem uma consonância. Porque esses dois são filhos do mesmo Pai e já passam a refletir as atitudes do Pai porque viram como o Pai agia. Que Pai é esse? Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Salmo vai dizer, seu som ressoa, se espalha em toda a terra. O som, quando ressoa, vai encontrando harmonias. Um tom harmoniza com o outro e faz um acorde e aquilo vai criando uma sinfonia. Assim acontece no colégio apostólico. Uma alma, depois da descida do Espírito Santo, é consonante com a outra, que é consonante com a outra e formar uma melodia extraordinária, que é a melodia da santidade. Em função de que nota? Da nota principal, que é Deus. São João olha, São Pedro olha, só falta o terceiro olhar. E por isso que São Pedro, que é o Papa, que é o primeiro a dizer que na lista dos apóstolos será sempre o primeiro, para mostrar ele enquanto primeiro, enquanto Papa, pontífice, escolhido unicamente. Ele diz, olha para nós. Faltava o terceiro olhar. O homem olha para os dois, e que olhar deve ter encontrado? Nessa hora talvez ele deve ter perdido de pedir uma moeda. Eles ficaram tão impactados com aqueles homens, que São Pedro, com toda a simplicidade, disse, ouro e prata nós não temos. Ou seja, nós não temos e não queremos nada daqui. Mas o que nós podemos te dar é algo que ninguém daqui pode te dar. Mas aquele que nos deu, nos autorizou a dar. O que eu te dou? Levanta-te. Ele fala assim? Não. Porque ele é restituidor. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu te ordeno, levanta-te. Ele não faz nada por si, já aprendeu. Por quê? Porque antes de ser convertido, ele queria ser o forte. Senhor, nós não te negaremos. E nosso Senhor diz, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E não tinha ainda consciência da fraqueza dele. E agora ele já tem e diz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno, levanta-te. O homem se levanta, pega a cama e sai pulando de alegria. Por quê? Porque ele encontrou uma semelhança do Criador na criatura fidelíssima, Pedro. Paulo fica muito atrás disso? Não comparemos santidade, mas harmonizemos os dois. Paulo vai dizer o quê? Asseguro-vos que o evangelho pregado por mim, aos Gálatas ele vai dizer, não é conforme a critérios humanos. Ou seja, o que eu vou falar aqui, não procure em mim a filosofia dos sábios da Grécia. Não procure em mim a lógica de uma lei assim colossal dos romanos. Não procure em mim nem sequer a radicalidade de qualquer outra forma que possa encontrar no convívio humano social. O que eu vou falar é uma revelação dada por Jesus Cristo. Aprendi dele. E quem ouve isso só tem uma atitude: é admirar, é se encantar, é se deixar guiar. E por isso que depois ele vai dizer: certamente ouvistes falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo. Todo mundo sabia quem era São Paulo. Ele estava vindo de Tarso, com cartas de recomendações para prender o que eles não podiam fazer, executar coisas que eles não podiam fazer também, os judeus. Quem? Aqueles que estavam seguindo o caminho. O caminho era, digamos assim, a doutrina cristã, a religião católica. Ele estava no caminho, pronto para acabar com quem fosse, homem, mulher, criança, não queria saber. Porque ele tinha medo de que essa doutrina que estava começando a surgir, que era a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, saísse dali de Damasco e começasse a se espalhar por todo o orbe. Porque ele sabia que Damasco era um lugar muito influente. E que se a doutrina de nosso Senhor pegasse ali, em pouco tempo ia se espalhar. E ele, judeu espertíssimo, foi direto no foco. Só que ele não imaginava que Deus também iria no foco do coração dele.
E aquele perseguidor que estava pronto para o crime, veio uma luz, cai do cavalo e ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Fato conhecido por todos, mas nós temos que aprofundizar isso, porque quando nosso Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós sabemos que nosso Senhor está dizendo o quê? Que aqueles que estão na terra me representam. Se você persegue a eles, você persegue a mim. E o que ele diz, São Paulo? Senhor, que quereis que eu faça? Pronto, já é outro, já é um apóstolo, já virou um mensageiro. E aí nosso Senhor diz: vai para tal lugar, encontrarás meu servo Ananias, ele te dirá o que deve acontecer. Homem, ele é tão flexível que cego por 3 dias ele vai, porque ele já está com a alma transformada. E um rapaz, e um senhor que ele já tinha, digamos, 30 anos quando ele foi convertido, que tinha desde os seus 12 anos estudado em Jerusalém, com Gamaliel, sendo um acirrado estudioso da lei judaica, a ponto de voltar para Tarso e ser um super escriba colossal, tá bem, ele em pouco tempo vira um convertido, super devoto, super ardoroso do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer: depois eu fui para a Arábia. Dizem muitos comentaristas que ele foi fazer o que na Arábia? Foi fazer um retiro. Ele foi se retirar para rezar, pedir graças. E muitos dizem que foi lá que ele teve as revelações de nosso Jesus Cristo, convivendo com nosso Senhor, que em corpo glorioso ensinou muita coisa para eles. Essa é a pessoa de São Paulo, muito pobrezinha porque é contado por um pobre. E a outra é São Pedro, extraordinário. No entanto, essas 2 colunas são as 2 colunas da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E no Evangelho nós vemos que Deus quis entregar essa Santa e Imaculada Igreja Católica nas mãos de alguém que de fato demonstrava o seu amor, São Pedro. Por isso que nosso Senhor vai perguntar 3 vezes, porque Deus queria se certificar de que a igreja dele estaria nas mãos de alguém que a ama verdadeiramente. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que nosso Senhor vai dar para ele? A Santa Igreja. Porque só se pode dar algo precioso para quem de fato ama o precioso. Dar o precioso na mão de alguém que não faz ideia do valor que aquilo tem é desmerecer. E nosso Senhor prova 3 vezes para mostrar ao longo de todas as gerações dos sumos pontífices da história, dos papas da história, que o que eles têm na mão é o objeto de amor do próprio Deus, e que ele só pode entregar àquele que é digno de amar com o próprio amor dele, nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Papa é o nosso doce Cristo na terra. Assim Deus dá àquele que demonstra por 3 atos de amor. E se nós pudéssemos imaginar um exame de consciência de São Pedro e portanto de todos os papas, deveria ser qual? Parar à noite, rezar as suas completas, como todo religioso e clérigo faz, e dizer: Senhor, tu sabes que eu deveria amar. Será que hoje amei a minha igreja? A vossa igreja? Esse deveria ser o exame de consciência de um papa. Repercutir o que São Pedro disse neste momento aqui. Ele é ouvir a voz de nosso Senhor que diz: Pedro, tu me amas? Tu amas a minha igreja? E o Papa deveria parar e pensar: estou amando ou não? Mas nós também, enquanto fiéis batizados, pertencentes à Santa Igreja, ouvimos todos os dias, em todos os momentos, nosso Senhor me perguntando: fulano, fulana, tu me amas? Primeiro mandamento. Tu me amas mais que os outros? Tu amas a minha igreja que eu te fiz participar? E são nessas horas que eu, me lembrando disso, sou capaz de praticar a virtude. Sou capaz de cumprir a minha vocação específica. E o que é a tentação? O que é o pecado? É quando eu, em vez de dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, eu digo: Senhor, tu sabes que eu amo outra coisa. Senhor, tu sabes que meu coração está em outra pessoa que não vós. Senhor, a instituição que vós criastes, eu não a amo, porque não a sigo.
e tampouco pratica os mandamentos que ela ensina. Esse é duro. Isso é ter uma vocação truncada. Então vamos pedir muito especialmente a esses dois grandíssimos apóstolos, São Pedro e São Paulo, que nos conceda a graça do quê? A graça de ter esse amor fogoso, que levou a um não querer ser crucificado como um mestre. Ele não se sentia digno disso. E o outro teve a cabeça decepada fora dos muros de Roma. Por quê? São Paulo foi morto fora dos muros de Roma. Porque todos os que comandavam, as elites romanas, sabiam que os cristãos atraíam demais. E qualquer coisa que era feito dentro de Roma atraía a atenção. E eles sabiam que no Coliseu, por exemplo, o martírio de um Santo Inácio de Antioquia, tinha atraído muita gente. E muita gente tinha se convertido, inclusive soldados romanos. Então o que eles tinham que fazer? Tirar do centro da cidade extramuros, para fora dos muros, colocar num cárcere. Se não morresse lá, tirava do cárcere e depois matava. Só que esperava um tempo passar, para que a cabeça das pessoas de Roma se esquecessem daqueles homens. Mas é incapaz, porque quando Deus escolhe alguém para alertar povos e para ser a presença dele como um som que ressoa assim em toda a terra, não existe ninguém que consiga abafar. Não tem ninguém que consiga esconder os verdadeiros apóstolos de Cristo. E por isso que hoje, há 2000 anos na história, a igreja, passando por o que for, o mundo passando pelo que for, a igreja sempre estará comemorando com uma paz secular a festa de um apóstolo Pedro e um apóstolo Paulo. Essa é a serenidade imperturbável da Santa Igreja Católica. Então peçamos que Nossa Senhora nos conceda a graça de um dia alcançarmos também essa santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.